Oi, gente, tudo bem? Paz. Esse vídeo tem a ver com casamento. Então, chama o seu marido ou seu namorado, seu noivo para assistir com a gente, porque se você ainda não é casada, faz muito sentido isso para você se preparar para o futuro. E se você já é casada e nunca teve essa conversa que nós vamos falar aqui com o seu marido precisa estar aqui para ele entender, certo? Às vezes pode ser um ponto que vocês estão brigando e é um momento agora de solucionar isso. Exato. A gente vai falar sobre a conversa dos combinados, sobre as responsabilidades de cada um dentro de casa, do trabalho, com os filhos e tudo mais. O que acontece, gente? Hoje em dia a gente escuta tanta coisa, né? Mas depois que a gente casa, a gente começa a ter muito mais responsabilidades na nossa vida. É coisa de casa para arrumar que não tem fim. É a criação dos filhos, as tarefas dos filhos, o acompanhamento dos filhos no médico, na vacina, no pediatra, levar na escola, buscar na escola, né? Tudo isso. E também temos um casamento para cuidar, um trabalho para continuar fazendo. Então a gente acaba ficando com muita coisa, né? Com certeza. E aí, a gente escuta muita coisa por aí. A gente escuta gente falando assim, ai, porque em casa tem que ser direitos iguais, tudo igual. A mulher tem as mesmas funções do homem, o homem tem que ter as mesmas funções da mulher, não tem separação, tá tudo igual. E, por outro lado, a gente também escuta gente falando que necessariamente a mulher tem que parar de trabalhar, tem que ficar só em casa depois que os filhos chegam e tudo mais. E a gente veio trazer a nossa opinião aqui pra vocês. Lembrando que a nossa opinião, isso aí não quer dizer que tem que ser desse jeito, na nossa casa dá certo desse jeito. Mas cada casa tem uma forma diferente, tem uma vivência diferente, então Mas é é o que nós. exatamente sobre isso a nossa opinião, que é necessário ter uma conversa de alinhamento para que vocês tenham um discernimento juntos do que fazer para que ninguém quebre a expectativa um do outro. No caso, a gente nunca conversou sobre isso, então toda vez que eu tiver que cuidar dos meninos sozinha, porque o Stefano agarrou no trabalho, eu tenho o direito de ficar chateada. Por quê? Porque não é um trato entre nós de que essa função cai mais para mim. Ah, toda vez que eu também ficar agarrada no trabalho, por exemplo, e ele tiver que ficar fazendo as coisas dos meninos sozinho, ele pode ficar chateado porque a gente nunca conversou nada a respeito disso. Então, essa conversa dos combinados é uma conversa para que o time jogue junto e ganhe junto, porque o grande objetivo da família, do casamento, é criar um bem-estar e um ambiente digno e melhor possível para os filhos, para os dois, para o casal, para que eles cresçam juntos, não é? Exatamente. Então, a gente vai contar como foi essa nossa conversa, o que a gente definiu e vocês também são convidados a fazerem isso aí na casa de vocês. Bom, quando o nosso primeiro filho chegou, a gente percebeu que as funções estavam demais, assim. E aí a gente viu que não dava pra sempre nós dois pararmos o nosso trabalho, nós dois sempre trabalhamos muito, né? Não dava sempre que tinha médico, vacina, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não dava pra nós dois pararmos. E nem era estratégico isso pro desenvolvimento da nossa realidade, assim. E aí um dia a gente sentou, parou e falou, vamos definir quem fica responsável por o quê? Porque eu também, ao mesmo tempo, me matava de trabalhar e ficava me sentindo culpada quando eu tinha que sair para fazer essas coisas e tal. E aí a gente sentou e pensou, né? Quais são as áreas da nossa vida que exigem atenção? Quais são as áreas da nossa vida que cada um de nós precisa olhar e atender? Então a gente viu que a gente tinha o trabalho, que a gente tinha a casa, que a gente tinha os nossos filhos, que a gente tinha o nosso casamento para cuidar, que a gente tinha a nossa vida espiritual para olhar também. E a gente percebeu que não dava para que nós dois tivéssemos o mesmo peso em todas essas áreas, porque para a gente aquilo não funcionaria bem. Então, a partir do momento que a gente discerniu que eu era a melhor pessoa para conseguir acompanhar os meninos e administrar a casa, o trabalho ficou para mim em segundo plano. Então, o que a gente definiu é que, aqui em casa, a minha prioridade é Deus, depois as coisas de casa, a família e depois o trabalho. E do contrário, o Stefano também começa com Deus, mas a segunda prioridade dele é o trabalho
e depois a família. E isso nos trouxe clareza em vários aspectos. Do tipo, o Stefano viaja muito ao trabalho, ele chega tarde. E eu aprendi que eu não posso ficar chateada com ele por isso, porque essa é a grande prioridade da vida dele. Da mesma forma, ele não pode ficar chateado comigo porque eu não gasto tanto tempo de trabalho quanto ele, porque enquanto eu não faço o que ele faz, os nossos filhos estão de banho tomado, eles estão jantados, eles estão dormindo. Hoje o Stefano chegou aqui em casa, agora há pouco eles já estavam dormindo. E tudo bem, porque ele sabe que eu estava aqui para isso e eu sei que ele estava na rua porque era necessário para nossa família isso hoje. Sinto falta dos meninos, né? Mas faz parte do nosso combinado. Então a gente saber delegar, dividir e chegar nesse denominador comum para que as coisas deem certo, né? A gente viu que fazia sentido Maria Helena ter mais esse lado, né, de ficar mais em casa, entre aspas, porque Maria Helena também ela não deixa de trabalhar. É importante isso para trabalho muito, casa. Inclusive. Trabalho o dia inteiro também. E vocês veem, porque ela tá nos lugares resolvendo as coisas, ela também tá trabalhando, e isso é importante. Quanto eu trabalhar e importância eu estar com os meninos também, sempre que tem um tempo mais livre, igual final de semana, aí é full time. Então é foco total nos meninos. Isso. E a partir dessa conversa, a gente conseguiu ter uma clareza muito maior de várias decisões que a gente tomou a partir de então, né? Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei por 5 anos numa empresa que era muito flexível. Então, eu escolhi construir a minha carreira num lugar em que eu estava em casa, que era um trabalho home office, que eu tinha flexibilidade de sair para levar os meninos onde precisasse, que eu tinha flexibilidade. Os chefes entendiam. Os meus gestores super entendiam. Eu entregava tudo que eu precisava, mas eu também tinha uma super flexibilidade de ajustar tudo da minha rotina. Eu acho que o mais importante é o contrário disso, né? Você ajustava tudo nessa rotina e você entregava, porque querendo ou não, é importante lembrar disso. Existe o trabalho, existe a flexibilidade, mas tinha a meta lá que você tinha na semana, no dia, e você entregava também, priorizava isso. E eu cresci na empresa, eu era de um cargo de liderança, eu saí de lá, né, recentemente num cargo de coordenação, então o trabalho para mim também era muito importante, né? Mas eu tive muitas oportunidades de criar e crescer com a minha carreira para outros lados nesse tempo, né? A gente estava conversando disso antes de gravar o vídeo. Você recebeu 2 propostas, uma na verdade até ser sócia de uma empresa, só que para a realidade nossa da casa, era inviável a Maria Helena ela sair ali, ficar mais fora de casa, porque aqui ela conseguia, nem é a questão de estar com o Henrique o tempo inteiro, que ainda era só o Henrique, não tinha TT, de ficar o Henrique o tempo inteiro, mas era questão de ver como é que está o andamento, acompanhar, direcionar e fazer com que as coisas andassem da melhor forma possível aqui dentro de casa. Então essa decisão, né, por esse exemplo de 2 propostas de emprego que eu recebi nesse meio tempo, a nossa decisão foi muito fácil, porque essa conversa já tinha acontecido. Então a gente olhou para isso e pensou, está alinhado com a nossa ordem de prioridades? Não, não está. Então, pra gente, no momento, não faz sentido. E da mesma forma o Stefano, né? Ele pensa, será que eu devo me desgastar tanto, sair para trabalhar tanto, viajar, bater volante, não sei o quê? Faz sentido. Por quê? Porque na nossa ordem de prioridades, que a gente já conversou sobre isso, é a prioridade dele na vida dele. Isso significa que eu não vou trabalhar e que ele não vai cuidar da casa? Não. Por quê? Porque a gente é um time. Então, quando um precisa do outro, o outro tá lá para ajudar. Mas as prioridades, elas precisam ser muito claras, até para que um entenda o desempenho do outro diante de todas as tarefas que acontecem no dia. Querendo ou não, a gente tem que pensar que o desenvolvimento, né, eu apoiar a Maria Helena, ela me apoiar, faz com que os dois cresçam, a casa cresça, que os meninos se desenvolvam. Então, a gente tem que pensar exatamente, eu vou até colocar aqui um ponto que acaba que fica muito naquela coisa do machismo, do feminismo, de que o homem tem que fazer tal coisa, a mulher tem que fazer tal coisa, ou
Tira isso da cabeça. A pior coisa que existe no mundo é essa ideia, essa Disputa. ideologia. Porque querendo ou não, porque tem que ganhar mais, tem que... Gente, a ideia tem que ser, eu tenho que pensar por mim, quanto mais a Maria Helena ela ganhar, melhor. Quanto mais eu tomar conta dos meninos, para nossa casa também é melhor. Só que tem que ser aquela coisa, saber qual que é o ponto que vai ser o denominador comum, qual vai ser o melhor para casa. Se amanhã for melhor que eu fique mais em casa, Maria Helena ela tem que sair para trabalhar. Como aconteceu que eu tive que viajar, por exemplo. Exato, Maria Helena teve que viajar a trabalho, no último trabalho dela, ela ficou 3 dias fora e eu fiquei em casa com os meninos. Eu trabalhei, aí assim, eu tive que trazer o trabalho para casa de uma forma um pouco mais difícil de se fazer, mas eu fiz, tive que me virar, porque as coisas têm que acontecer, a gente não é quadrado. Então, é esse que é o ponto. Tira qualquer... Se você tiver um pensamento de disputa, você não serve nem para casar. Essa que é a verdade. Se não for para... então assim, o negócio tem que ser para fazer com que o outro cresça, porque se não for para o outro crescer, pensa, se eu não faço Mariana crescer, vai me sobrecarregar. Exatamente. Aí, na real, velho, se você tá pensando de uma forma diferente, você é burro pra caramba. É isso, gente. Você é burro. Um beijão. Quer finalizar com esse tapa? Eu cagando isso aí. A verdade é essa, gente. Tem que pensar no outro crescer. A família é um time, gente. Não dá pra pensar que é disputa, né? A família é um time. Quanto mais a gente estiver bem, quanto mais a gente conseguir tapar os buracos, todo mundo ganha. Os meninos ganham, a gente é mais feliz, a gente vive no nosso propósito, a gente fica realizado porque a gente tá cumprindo com o nosso objetivo. A gente acaba com aquela sensação de que, meu Deus, eu não tô dando conta de tudo, eu tô mais ou menos naquilo. Poxa, mas o nosso combinado é que o meu peso de tarefas é esse e o seu é esse, então ponto. Então a nossa proposta, o nosso convite para vocês aqui nesse vídeo é que vocês também tenham essa conversa aí. No meu método, que eu ensino mulheres a se tornarem extraordinárias, eu falo muito sobre o passo a passo dessa conversa. Mas hoje a gente vai liberar aqui um spoiler disso pra vocês, inclusive pra quem não é casada ainda. Por quê? É melhor essa conversa acontecer antes do casamento, justamente para que vocês se preparem para viver um casamento sólido. Então, se você é casado ou não é casado, já é importante vocês anotarem essa conversa importante que vocês precisam ter aí. Primeira coisa, marcar um dia e um horário que os dois estejam com tempo, de cabeça fria, muito amando um ao outro, tá? Não peguem aí uma hora de cabeça quente, de estresse, de que você ficou com raiva do outro pra conversar, porque não vai gerar frutos. E o negócio é o seguinte, se estiverem os dois assistindo aqui agora, vocês dois já estão trabalhados em pensar no denominador comum. Se estiver assistindo só um, pode ser que seja mais difícil um pouco. Então, assiste junto esse vídeo, se precisar assiste de novo. Se está assistindo sozinho, depois pega, assiste junto. Porque, gente, isso faz toda a diferença para um bom desenvolvimento do casamento, namoro. Para as escolhas de vocês, para os discernimentos de vocês. Então vocês vão marcar um dia, um horário, igual reunião mesmo, e vocês vão responder 4 perguntas nessa conversa, que são as seguintes. Anota aí para que essa conversa de vocês seja frutuosa e gere discernimento. A primeira pergunta: quais são as principais áreas da nossa vida que precisam de cuidado, de tempo e de atenção? Então, quais são as áreas? A criação dos nossos filhos é uma área. O nosso trabalho é uma área. A nossa casa é uma área. A gente precisa cuidar de muitas coisas em casa, né? O nosso casamento é uma área. A gente precisa de cuidar um do outro, do nosso relacionamento. A nossa vida espiritual é uma área. A gente precisa cuidar dessa área. Coloca no papel todas as áreas aí da vida de vocês, o que precisa de cuidado. Depois, a segunda questão é, definam a ordem de prioridade que cada uma dessas áreas tem na vida de cada um. Qual é a ordem de prioridade? Aqui na minha vida, o meu é esse, depois esse, depois esse, depois esse. Na vida dele é esse, depois esse, depois esse, depois esse. Certo? Depois que vocês definirem isso, pensem em quais são os impactos positivos e negativos dessa ordem na vida de vocês. Se na minha vida
eu tirei um pouco do peso do trabalho, talvez eu vou ter um impacto negativo financeiro, mas eu vou ter um ganho, porque os nossos filhos vão estar sempre acompanhados, eu vou estar conseguindo, né, eu vou conseguir cuidar deles. Por outro lado, se o Stefano tira isso da vida, mas acrescenta aquilo na prioridade, o que a gente ganha, o que a gente perde? Então, é importante vocês pensarem nos impactos de prós e contras para saberem com clareza o que pode acontecer depois dessa decisão. Onde vai fluir melhor, onde vai sobressair melhor, tudo isso. E assim, é interessante pensar, de tempos em tempos, reflitam isso. Maria Helena lá atrás teve uma época que ela ganhava mais que eu. Depois o jogo inverteu. Então assim, se a gente fosse pensar lá atrás, o cenário de trabalho talvez seria Maria Helena trabalhar mais e eu ficar mais em casa. Depois o jogo inverteu. Então, isso é legal até, não é porque isso vai fazer uma vez que vai ser assim para sempre. É bom vocês terem essa análise constante. E aí a última pergunta que vocês vão responder é: nós dois estamos de acordo com essa decisão? Tá tudo bem pra você? Você tá confortável? Tá tudo bem pra mim? Eu tô confortável? Se for sim e sim, beleza, agora vai ser tudo muito mais fácil de ser pensado, de ser vivido, de não ter chateação, de não ter culpa de não estar dando conta da área X, da área Y, não vai ter culpa de chegar em casa tarde, não vai ter culpa de não ter trabalhado tanto no dia de hoje. Então, a nossa vida, ela depende dos nossos propósitos e dos nossos discernimentos. A partir do momento que isso fica claro, vocês percebem que a vida vai fluir muito melhor? Então, a nossa proposta é que vocês tenham essa conversa, tenham isso muito claro, porque o relacionamento vai ser melhor e as ações de vocês também vão ser melhores daqui pra frente. Perfeito. Então, um beijo, nos vemos no nosso próximo vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, é MHBand. Meu propósito é ensinar mulheres a serem extraordinárias em casa, no trabalho e no coração. Em casa, um dos pilares, o principal pilar é o matrimônio, eu sempre falo aqui sobre isso. Então, o matrimônio, ele é a chave. Um bom matrimônio, um matrimônio que dá frutos, é a chave para criar filhos fortes e seguros também. Aproveitem, façam essa conversa e nós nos vemos no próximo vídeo. E não esquece de curtir o vídeo, hein?